Mas é porque o diabo ele vem perseguir a gente, mas a gente tem que entender o caminho e quem nós somos e a nossa identidade. Ele é sorrateiro, ele é astuto, ele tenta comer pelas beiradas, mas quando nós entendemos a nossa identidade, quem é aquele que a gente serve, quem é aquele que nós somos em Cristo Jesus, o diabo ele perde toda a força, ele é exposto à vergonha. Abra os teus corações, inclinem tuas cabeças. Se você quiser ficar sentado, fica. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser ficar de pé, fica. Inclina o coração ao Senhor. Paizinho amado, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, Senhor, por mais um dia, Pai, aqui na tua presença. Não há nada mais agradável ao nosso coração do que estar aqui contigo, Senhor. Tenho um prazer na tua palavra, na tua revelação, no teu amor, na tua presença, Pai. Queremos a tua presença aqui, é por isso que estamos aqui, Senhor, para receber mais de ti, Paizinho amado, para esvaziar-nos de nós mesmos e receber mais de ti. Queremos a tua presença aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui e honramos a tua presença aqui. Meu Jesus amado, aquele a qual morreu na cruz por nós, o teu sangue foi derramado para que tenhamos redenção, vida eterna. A reconciliação ao Pai estava aí no seu sangue, Jesus. Te agradeço, Jesus, pelo teu imenso amor para conosco, por todo o poder que há na cruz. Toda a raiz, Senhor, de iniquidade que estava dentro do nosso coração, ela pode ser arrancada por causa do teu sangue. Paizinho amado, envia teus anjos, Senhor, agora para nossas famílias, Senhor. Envia anjos territoriais, anjos de guerra, Pai. Acampa em volta dos nossos filhos, Senhor, dos nossos cônjuges que aqui não estão, Pai. Da nossa casa, do nosso lar, das pessoas que trabalham no nosso lar, na nossa empresa, Senhor. Envia, Paizinho, agora, meu Pai, anjos ministradores da tua palavra para os nossos cônjuges, Senhor. Que assim como recebemos aqui de ti, Senhor, eles possam receber de ti aonde eles estão. Senhor, exalta o teu nome, Pai, nessa noite. Porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor é o quem abre os nossos olhos para entendermos aquilo que o Senhor está nos mostrando. Pai, queremos ser os teus amigos, Pai, e escutar aquilo que está no teu coração. Abre o teu coração para nós, Paizinho. Deixa-nos, Senhor, entrarmos no Santo dos Santos, Senhor. Nos apresentarmos a Ti, Senhor, e receber de Ti, Senhor, escutar os Teus pensamentos. E recebemos revelação da Tua palavra, Pai. Porque há coisa, Senhor, na palavra de Deus, que só a Tua revelação faz com que nós possamos ver. E são esses mistérios que queremos desvendar. Tua palavra diz que a glória de Deus é esconder um assunto e a glória dos reis é descobri-lo. Estamos aqui, Senhor, para descobrir mais de Ti, para conhecer mais o Teu caráter, conhecer mais o Teu reino e nos apropriar pouco a pouco de tudo aquilo que foi feito na cruz. Obrigada, Senhor, por essa noite. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Dê espírito de revelação e de sabedoria, Pai. Proteja cada um de nós, Senhor, no seu sangue. Esconda-nos no teu sangue, Jesus Cristo. E que o assunto aqui, Senhor, falado hoje, Pai, seja para revelação e edificação de cada um aqui, Senhor. Abençoa esse lugar onde estamos reunidos, Senhor, é essa igreja que abriu as portas para as nossas reuniões. Que os teus anjos estejam aqui acampados, que as crianças que estudam aqui, Senhor, sejam abençoadas, Pai. Que os pastores sejam guardados e recebidos em amor em Ti, Senhor. Que eles tenham cada vez mais o coração inclinado a fazer a Tua visão, Senhor. A Tua ordem, Senhor, a Tua obediência, Pai. Só a Ti. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O assunto de hoje, como vocês viram lá, temos carinhas novas hoje aqui. Boa noite. Só Patrícia, tudo bem? Ailton? Ailton, tu
prazer, viu? Muito bem-vindo. Nós somos a Igreja do Senhor e agradecemos a tua presença aqui, viu? Hoje a gente vai falar sobre bruxaria, um assunto um pouco pesado, mas necessário e extremamente interessante. E quando a gente vai falar de bruxaria, é claro que a gente enfrenta algumas bruxas no nosso caminho durante o dia, não é mesmo? Sumiu meu papel do que eu ia falar, sumiu meu microfone, liguei pro Caio, socorro, Caio, não sei onde tá. E assim a gente vai enfrentando o nosso dia a dia. Mas daí a gente chega aqui, quando a palavra é falada, renova-se. E o Senhor lembrou para mim de Salmos 2. É que eu balancei aqui. Tá bom a música. Não, eu tirou a música. Ah, deixa, eu gosto. Vocês que sabem, pessoal. Porque eu vou falar de qualquer jeito. Você gosta de música? Fica mais dramático. Lá em Salmos 2, não sei se vocês já leram Salmos 2, é um dos salmos que eu mais gosto. Deveria saber de grade, cor salteado, né? Mas o salmo que eu sei de fora é aquele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde a palavra que está em cima de mim é aquela que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, esses dias eu estava pensando, por que eu sei essa palavra de cor e salteado e o que acontece? Bom, quando a minha família estava indo em bruxaria, não vamos falar outra coisa, estava no espiritismo, tudo a mesma coisa, gente. Aqui a gente vai falar o nome das coisas como elas são, verdadeiramente, amém? Amém. Inclusive, quando eu pedi aqui para oração, né, porque o mundo estava caindo, a Fer, que me encontrou ali na porta, ela falou assim: Paty, estava orando por você, eu vi um monte de cobras à tua volta, assim. Daí de novo veio o Salmos 2, porque cobra, o que significa? Significa aquele, né, a tentativa de Satanás de te pegar de algum jeito, né, de vir com veneno, seja através das pessoas que estão próximas a você. Daí quando você é um bom intercessor e você é um bom cristão e você entende a sua identidade, você começa a proteger aqueles que estão à sua volta. Então eles já começam a ficar intocáveis pelo diabo. Daí depois eles pegam a família imediata, pega a mãe, pega a sogra e tal. Quando você entende, você pega e começa a abrir um pouco essa cobertura dessas pessoas, já não te atingem mais. E assim você vai indo. E cobra normalmente são mentiras, né? Então, uma coisa que eu declaro aqui é que toda mentira, toda falácia, toda fofoca caia por terra. Amém. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui única e exclusivamente para glorificar o nome do nosso Deus. Amém. E para conhecer mais dele. Amém. Sim. Nós fomos chamados para sermos embaixadores da terra, embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. E se a gente não conhece o reino que a gente serve, e se a gente não conhece contra qual reino a gente está lutando, somos meros espectadores. E eu jamais servi para ser espectadora. Amém. Sou agente do reino. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha só, lá em Salmos 2, e existe lá, né? Quem leu o livro de intercessão, quem não leu, leiam. Principalmente quem está no exército. Tá lá, ó. Porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão. Não está acontecendo isso agora? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. No seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Quando o inimigo começa a se levantar e quer vir contra nós, uma das coisas que a gente pode fazer é dar risada, porque nós servimos o Eterno, aquele que criou os céus e a terra. E não há nada comparado a ele ou o poder dele. O que acontece muitas vezes é que a gente dá atenção para aquilo que a gente não tem que dar atenção. E a gente começa a acreditar nas mentiras que contam na nossa cabeça, na nossa orelha. E daí a gente cai nas armadilhas que Satanás levanta. Porque o único e exclusivo poder que ele tem é aquele que nós damos a ele. Porque a gente já estudou sobre os reinos. A gente tem o reino das plantas. Vamos falar um pouquinho de biologia aqui. Reino das plantas, reino dos... Gente, as crianças lá de 6 anos falam mais altas que vocês, hein? Vamos lá, eu estou ensinando inglês para essa galera. Vai, reino das plantas e
Animais. Anjos. Bom, vamos falar da natureza caída. Homens, anjos e Deus. Quando Jesus Cristo veio e morreu por nós nos nossos pecados e nós aceitamos aquilo que foi feito na cruz, o que aconteceu com esses dois lugares? Eles trocaram. Nós ficamos acima dos anjos. E isso é muito claro depois na palavra. Quem está aqui mais um tempo já estudou sobre isso. E a gente pode rever isso mais para frente, que é bem interessante. Então, o que acontece? Os anjos, eles estão o quê? Hierarquicamente, estão abaixo de nós. Não é mesmo? Uhum. Então, por isso que a gente pode se colocar, quando a gente entende a nossa identidade. E Lúcifer era um anjo de luz e hoje é um anjo caído, nós sabemos que estamos acima dele na hierarquia. Então, por mais poderoso que ele seja no mundo sobrenatural, quando nós temos Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Vamos lá abrir Romanos 1:18. Estamos no mês de junho e a bruxaria deu certinho, foi incrível. Não foi pensado, obviamente, que o Espírito Santo ele arquiteta todas as coisas, né? E no mês de junho a gente tem a comemoração do orgulho, né? E um dia a gente vai, se Deus quiser, estudar sobre por que é junho. E se vocês quiserem ir atrás, é por causa da deusa Estar. Ela fazia com que seus sacerdotes homens virassem mulheres, eles faziam mutilação, e as mulheres virassem homens. É o segundo que entra. Primeiro é Baal, depois é Estar, depois é Moloque, quando vai fazer conquista de território. Mas a gente vai ver sobre isso mais pra frente, para quem ficar no exército, amém? Amém. Olha lá, Romanos 1, a partir de 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se trevas. Agora a gente vai lá para Romanos 5:13. Eu estou dando base para aquilo que a gente vai falar nos próximos 5 minutos. 5:13, número da rebelião. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. E daí lá no 20, a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E depois lá em Romanos 8, 1-9. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, gente, eu vou dar uma pausa. Romanos está falando o quê? Que antes da lei existia o pecado, mas o pecado a gente não tinha conhecimento, ciência dele. Depois lá em Romanos 5, o que ele está falando? Que foi necessário a lei para ressaltar o pecado. Ou seja, o que está acontecendo hoje? E vocês vão entender por que eu vou falar isso, que a gente vai fechar lá no final sobre isso. O que acontece hoje? A pregação do evangelho. Alguém está ressaltando o pecado? Alguém está ressaltando lei? Não. A gente fala sobre o amor de Cristo. Só que acontece que em Romanos, ele fala o quê? Que primeiro foi necessária a lei para mostrar o pecado. As pessoas, elas são convertidas quando elas entendem a necessidade do perdão. Quando a gente estava lá no Tibete, estava conversando com algumas pessoas, e o meu guia falou assim para mim: eu não sei o que o seu Deus pode me oferecer, porque aqueles que eu sirvo curam.
preciso? Isso aconteceu várias vezes. Quando você vê Henry Groover andando pelo Japão, que ele era aquele cara que orava e andava e orava pelas cidades. Ele via milagres enormes no Japão acontecendo. Por que eu preciso do seu Deus? O que ele tem para me oferecer? Ele tem para te oferecer o perdão. Mas se a lei não for pregada, se o pecado não for exposto, a necessidade de salvação é nula. Entendem? Uhum. E depois lá em Romanos 8, agora 1 ou 9, portanto agora não há nenhuma condenação. Então agora a lei foi pregada, o pecado foi exposto. Eu entendi que eu sou pecadora. Significa que eu preciso de perdão. Daí o que acontece? Daí sim, a misericórdia de Deus, o amor de Deus me atrai. Por quê? Porque eu encontro perdão nele. Pela graça eu fui salvo, eu não precisei fazer nada. Eu precisei apenas aceitar Cristo. Portanto, agora não há nenhuma condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que aceitaram aquilo que foi feito na cruz. Mas eu só posso aceitar aquilo que foi feito na cruz se eu entender que eu fui pecadora, que eu pequei, que eu caí da graça. A única maneira de trazer as pessoas de volta para Cristo é expondo o pecado e mostrando perdão. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse daqui é a chave para cura. Ministério de cura. Você quer fazer cura, você quer fazer libertação. Isso aqui é a chave. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que significa isso? Significa que se eu pegar em alguma doença, ela não tem poder sobre a minha carne. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte já não tem mais poder sobre mim. Não tem mais autoridade. Porque eu já estou em Cristo Jesus. Amém. É por isso que tem aquele exemplo que eu dei para vocês na época da peste negra. Tinha aquele pastor que foi para a África e a equipe dele era o único que enterrava as pessoas que morriam da peste negra. E eles foram fazer um teste com ele. Perguntavam, você é maluco? Você está enterrando essas pessoas aí sem luva, sem nada. E a peste negra, quem sabe, é extremamente contagiosa. Daí ele falou assim, eu vivo por Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E ele falava isso todos os dias, todas as horas. Ele falou que aquilo ficava constantemente no pensamento dele. Quando ele não tinha nada para fazer, ele ficava com aquilo no pensamento dele, até aquilo se tornar verdade. Por isso que nós vamos de pouco a pouco nos apropriando daquilo que foi feito na cruz. Ele falou assim, pega aí essa... Porque quando as pessoas morriam, tinha aquela espuma, né, que saía. Pega a espuma, põe aqui na minha mão. E a espuma, se você for ver no microscópio, tem um monte daquelas bactérias. Quem sabe, né? Quem já viu essas coisas no microscópio sabe, tem aquelas coisas vivas, né? Ele colocou na mão. Agora coloca aí de volta. Daí eles olharam lá. Como é que chama aquele negócio que olha? Microscópio. Microscópio, eu falei, né? Microscópio. Tava tudo morto. Porque essa palavra aqui é verdadeira. Amém. Ela é verdadeira, ela acontece. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar. Então o que acontece aqui? Ele está mostrando que a partir da lei, se eu quiser seguir a lei, eu não consigo realizar o quê? Por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Porque a minha carne, ela fala muito mais alto que a lei. Eu sozinha não tenho força. Por quê? Por causa dessa hierarquia. O diabo vai vir em cima de mim. A minha carne continua sendo inclinada para a terra. Porque sem Cristo Jesus, eu ainda estou embaixo hierarquicamente. Faz sentido? Eu estou misturando aqui alguns aprendizados anteriores. Pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Então a lei foi cumprida. Porque a lei precisa ser cumprida. E foi cumprida em Cristo Jesus. Mas para a lei ser cumprida, a gente precisa pregar a lei. Que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer aquilo que o Espírito
deseja. Isso significa que a minha carne não tem desejo? Não, isso significa que quando a minha carne tem desejo, eu vou fazer aquilo que Deus mandou Adão ter feito lá atrás. Submeter. Subjugar. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tá claro isso? Pra gente entrar em bruxaria, vocês precisam entender. Pecado tem que ser exposto. Temos que entender a necessidade do perdão. A misericórdia e graça fomos salvos. E daí eu venho a me santificar. Amém? Amém. Amém. Aleluia. A natureza da bruxaria, que é o que a gente vai falar sobre hoje. Bruxaria é a intenção em controlar uma pessoa a fazer o que ela quer. Vamos lá. O que é bruxaria? É a intenção em controlar uma pessoa a fazer o que ela quer, usando qualquer espírito que não é o Espírito Santo de Deus. Se vocês um dia encontram alguém em qualquer lugar falando, eu uso o Espírito Santo quando eu quero, eu vejo uma necessidade, eu chamo ele e faço, daí ele sai, foge dessa pessoa, ou faz aí um negócio de, como é que chama? Cura aí? Libertação. Façam libertação nessa pessoa que ela está precisando. Ninguém usa o Espírito Santo. Pelo contrário, ninguém usa Deus. Amém. Nós nos submetemos para que o Espírito Santo nos use quando Ele bem quer, como está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus dá os dons a cada um conforme Ele quer, segundo o seu propósito. Amém. Amém? Amém. Bruxaria. Para que as pessoas usam bruxaria? Para se conectar ao sobrenatural. Então a gente tem 3 fontes dos porquês. 1, conhecimento. Alguém está anotando? Está anotando aí, né, cara? Uhum. Mas as anotações foram embora. Tô anotando, gravando, tô tudo aqui. Olha o cara. Amém. Anota também, viu, Fábio? Que a fonte aqui não é tão confiável. Então vamos Amém, lá. irmão. 3, conhecimento, poder, controle. As pessoas usam bruxaria para essas 3 coisas: conhecimento, poder e controle. Todo mundo conhece muitos rituais, práticas de bruxaria. Todo mundo já viu lá os caras lá na África levantando as pessoas. Todo mundo aqui sabe como é que funciona as batuques, as batidas. Sabe como é que funciona as bruxarias. As práticas ocultas, que são diferentes tipos de adoração satânica. Tudo isso é para se conectar com o reino caído, que teve início na rebelião de Lúcifer e os seus anjos. O que Lúcifer fez lá atrás? Ele se rebelou. Então a gente vê que tem uma conexão entre rebelião e bruxaria. Então Lúcifer se rebelou contra Deus e começou a enganar. Então olha bem como é que ele é astuto. Ele é poderoso e ele é astuto. Ele começou a enganar, viu? Você não é muito bem reconhecido aqui nesse reino. Então vem cá comigo, que assim que eu for a máxima autoridade, eu vou te reconhecer. E assim ele foi anjo por anjo e trazendo anjo por anjo ali na conversa dele. Ou seja, ele conseguiu enganar anjos que conheciam a glória de Deus, que serviam a Deus, que estavam lá, conheciam as regras. Ele conseguiu enganar. Não pensem que ele não consegue enganar a gente. Se nosso pensamento não está o tempo inteiro em Cristo e nos conectando àquilo que é de cima e esquecendo das coisas que é de baixo porque elas não são acrescentadas, ele consegue enganar. Bom, como é que ele faz isso? Ele usa, por exemplo, se você começa a entender isso, você entende o mundo político, como é que funciona. Porque o mundo político, o que é? É briga entre regiões. Regiões e autoridades, certo? A gente já viu isso, a gente vai ver isso mais pra frente depois. Então, o que é? O Satanás, ele usa essas marionetes, coloca eles ali no governo, e eles começam a fazer o quê? A obra de Satanás aqui para começar a conquistar mais território. Então, briga política sempre é no segundo céu e sempre é entre anjos.
A gente vê isso em Daniel, vê isso em várias partes. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender a necessidade de ter um grupo como esse, uma eclésia, do qual vai entrar para quê? Como exército, vai entrar para conquistar território. Por quê? Porque o inimigo está lá fazendo o que ele quer na política, né? E a gente vai entender o que aconteceu aqui. Então ele usa essas pessoas, e agora a gente vai entrar também no nosso dia a dia. Como é que a gente tem uma forma de bruxaria entre nós? Manipulação e intimidação. No natural, é isso que acontece na sociedade. Formas de bruxaria na sociedade, no natural, no seu dia a dia. Manipulação e intimidação. Olha só o que aconteceu. Vocês lembram de um tempo atrás que eu tava com um problema de saúde. Lembra? Eu fiquei quase uma semana de cama, mais de 20 dias sangrando. Ninguém descobriu. Eu contei pra vocês o diagnóstico? No final, não. Eu fui em várias médicas, fui no médicos lá em São Paulo. Ela falou que talvez algum órgão interno meu estava sangrando, queria que eu fosse lá no hospital, que eles fossem me abrir, etc, etc. Pediu para eu tomar uns remédios lá que eu nunca tomei, inclusive eu encontrei ele lá no carro, fechado. E ela falou assim: Patrícia, você precisa ir, porque você tem um órgão seu sangrando. Eu falei: você não entende, eu sei o que aconteceu. Foi consequência de bruxaria na minha vida, eu sei disso. Mas daí eu fiquei pensando, e esses dias Deus me deu a resposta, porque eu falei: Senhor, como é que caí nessa? Onde que eu abri a brecha? Onde que eu abri? Porque a bruxaria só tem poder sobre o cristão se ele abre a porta para ela. Sim. Então eu vou falar do meu exemplo, o que aconteceu. Um tempo atrás eu estava com uma amiga, ela me falou que ela estava com um problema no útero, que ela estava sangrando muito e que ela ia tirar o útero. Esse pensamento ficou na minha cabeça. E eu fiquei pensando nisso sobre mim, porque ela estava na mesma idade que eu e os mesmos sintomas, e eu concordei com ela. E eu comecei a cogitar em fazer isso, fazer uma cirurgia. Essa foi a abertura. Eu concordei com uma mentira. Quando eu concordei com uma mentira, a porta ficou aberta para que qualquer bruxaria, qualquer maldição entrasse na minha vida. Você pode acreditar na teologia que você quiser. Essa é a realidade que aconteceu comigo. Você vem antes? Foi um mês antes. E isso ficou no meu pensamento. Ficou no meu pensamento o tempo inteiro. E Deus me lembrou disso nesses dias. Eu fui ver minhas anotações e falei: caramba, eu ficava pensando nisso e estava concordando com isso. Né? Então, se a gente está acreditando naquela teologia que fala que bruxaria e maldição não pegam cristão, vai me prevenir de quê? De lutar. Por isso que aquilo que a gente estuda aqui não é teologia, é revelação. Amém. E as coisas que a gente está passando é sobre revelação daquilo que Deus tem dado para nós. Tem uma outra que eu quero que vocês abram, lá em 1 Samuel 15. A partir do 22, mas a gente vai ler daqui a pouquinho, que eu quero dar mais alguns exemplos para vocês. Exemplos de manipulação. E agora o que eu vou falar, gente, eu quero que vocês, casais, não se cutuquem. Peguem um espelho antes de pensar em qualquer pessoa, e pensar na sogra, na mãe, no filho, no marido. Peguem um espelho antes disso, que a gente vai conversar sobre uma coisa séria. Como é que funciona a manipulação e a intimidação dentro de uma sociedade normal, natural? A gente tem uma ordem que Deus deu: pai, mãe, filhos. Essa é a hierarquia. A palavra é bem clara, não é? Os filhos estejam sujeitos à mulher, a mulher esteja sujeita ao seu marido, que é a cabeça da mulher, e o marido esteja sujeito a Cristo. O que Satanás faz? Qual que é o maior triunfo dele? Inverter essa ordem. Como é que ele faz isso? Bom, é simples. Um bebezinho, acabou de nascer, tá lá recebendo carinho, daí ele faz xixi. Daí ele começa a chorar porque ele tá com a fralda molhada. Daí a mãe ainda vai lá, troca ele, dá carinho nele, dá beijinho. Acontece isso, Ed? Dá beijinho na Helena lá, nananana. Ela ficou feliz, ficou sequinha, tá tudo certo. Segunda vez acontece a mesma coisa. A terceira vez ela fala assim: agora eu só quero carinho, mas eu não tenho xixi. O que ela faz? Chora. Isso chama-se manipulação.
Uma criança de 3 anos, a mãe não vai dar uma bolacha para ela, porque durante a semana a mãe não quer dar bolacha. Só que a mãe vai receber visitas em casa e vai servir a tal das bolachas. O que ela faz? Ela espera as visitas chegarem. Quando as visitas chegarem, mamãe, me dá uma bolacha? O que acontece com a mamãe? A mamãe vai dar uma bolacha porque ela não quer escândalo na frente das visitas. O que aconteceu? Manipulação. Inverteu a ordem total. Outra coisa, mulheres e maridos, que é o mais importante, porque as crianças a gente vai educando e a gente vai conseguindo mostrar a verdade para elas. Mas maridos e mulheres, as mulheres, em vez de ter aquela conversa direta sobre as suas diferenças e aquilo que estão acontecendo e aquilo que está dentro de você, aquilo que você quer e não quer, o que mulher faz? Não come, queima comida, começa a chorar, você não ligou pro meu sentimento, não me mandou presente do dia das namoradas. O que é isso? Manipulação. E o marido, normalmente, porque normalmente a manipulação é mais voltada para a mulher. E homem, o que é mais voltado para o homem? A intimidação. Vai fazer isso desse jeito, se não for desse jeito, ele começa a quebrar tudo, começa a ficar bravo, bate na mesa, sai, fala que vai ser do jeito dele. O que acontece com as crianças e com a mulher? Vamos fazer do jeito dele, porque a gente não quer ver outra crise aqui em casa. Como é que chama-se isso? Manipulação. Intimidação. Bruxaria. Intimidação. E isso acontece. E na igreja acontece? Acontece. Como? Bom, tem um exemplo sensacional do Derek Prince. Ele ia numa igreja pentecostal e lá tinha 2 irmãs que, em vez de chegarem com os pastores, orarem e conversar com os pastores para dizer para onde que a igreja deveria ir, aquilo que elas sentiam, não. Elas esperavam vir o culto. Uma subia ali, começava a orar em línguas, a outra ali começava a interpretar a língua da irmã, e as duas ali juntos já mostravam para o pastor a direção que ele deveria tomar. Manipulação. Bruxaria. E o que mais que tem de bruxaria? Quando você fala mal do seu irmão, bruxaria. Você fala baixinho no ouvido dos outros. Vamos, eu só vou te contar isso para você entender que a gente deve orar. Bruxaria. Fofoca, bruxaria. Vocês estão me olhando sério, mas é verdade isso. A palavra aqui, a gente tem que falar aquilo, as coisas como elas são. E isso é bruxaria. Quando você começa a falar mal da outra pessoa e a outra pessoa, por acaso, está escutando aquilo que Satanás está falando para ela, aquilo que você fez vira maldição sobre aquela pessoa. Bruxaria. E é o que a gente vai ler agora. Lá em Samuel 1:15-22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Portanto, a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da... Porque rejeitastes a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Aqui estava acontecendo que Saul estava sendo rejeitado por Deus, porque ele foi rebelde, não obedeceu aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Então a desobediência dele virou rebeldia. Olha só a gravidade da gente não fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. A desobediência vira rebeldia. Sabe o que é rebeldia? É a raiz da bruxaria. Toda vez que a gente vai fazer uma libertação, o pessoal da libertação, toda vez que vai fazer libertação sobre alguém que está com bruxaria, você também precisa expulsar a raiz. Tem que ter perdão, tem que ter quebrantamento de coração, que é a rebeldia. Aquela pessoa ela precisa ser levada a arrependimento, porque ela tem rebeldia dentro do coração dela. É a raiz que gera a bruxaria. E a idolatria? A idolatria eu não vou falar muito, mas a única coisa que eu vou falar é que é o seguinte, a teimosia. Por que a teimosia é a raiz da idolatria? Porque uma pessoa teimosa acaba idolatrando as suas próprias ideias. Acaba idolatrando aquilo que ela pensa que é certo, que é errado, aquilo que ela acha que tem que fazer. Por isso que é a raiz da idolatria. Agora a gente vai lá, eu falei de manipulação, eu falei de intimidação, e agora a gente vai entender uma coisa. Quando a gente tem uma autoridade ilegal no governo, você pode ter certeza que é fruto de bruxaria. Não preciso falar mais sobre isso, né? Em 1979, teve uma profecia numa reunião, um cara, ele levantou, eu não lembro o nome dele agora, depois eu pego e mando para vocês.
ele começou a profetizar e falar para o Derek Prince e para outros que são os pais dessas revelações sobre bruxaria, que o Senhor, até aquele momento, ele estava sendo raso contra a bruxaria, mas a partir daquele momento ele ia começar a jogar duro. Por quê? Porque tem milhões e milhões de pessoas presas às garras da bruxaria. E hoje o que a gente vive, a nossa consequência, tanto política quanto da nossa vida, tanto da igreja, a falta de aquecimento da igreja, a dificuldade de ter avivamento, é fruto de bruxaria. Porque ela está dentro da igreja, ela está dentro de nós, ela faz parte da nossa cultura. E hoje eu estava falando com a Fê, o nosso grande desafio não é a perseguição. Eu vejo muitas pregações do pessoal falando, isso que está acontecendo, mas é porque vai vir a perseguição. Espero não estar te assustando, hein? Não, também. Porque o grande problema vai ser aí a perseguição e isso que está acontecendo, está escrito na palavra. Gente, o grande desafio da igreja é o cavalo branco, é o engano, é a bruxaria. Eles não vão proibir da gente falar a palavra de Deus, eles vão arrefecer a palavra de Deus. Eles vão fazer com que a gente viva a nossa vida bem, tenho um carro, tenho um trabalho, tenho a minha vida aqui, eu vou começar a me preocupar com as minhas coisas aqui e vai arrefecer todo mundo. As igrejas não vão mais ter poder, vão estar à mercê de Satanás, porque não sabem mais lutar, não sabem mais ganhar o governo, não é? Tem até um pastor que fala assim que quando Paulo fala lá para você pegar e que não lutamos contra a carne, contra a sangue, que a Audrey leu em Efésios 6, ele fala assim que a igreja pontuou e falou, nós não lutamos, ponto final. A exposição, por que é tão difícil uma noite como essa? Porque a exposição do inimigo, ele não quer ser exposto. O diabo, ele tem poder quando ele é feito tudo no oculto, escondido. Quando a gente começa a expor e a esclarecer aquilo que acontece, e lembra-se que realmente a gente não milita contra a carne e contra a sangue, a gente milita contra os principados, potestades e príncipes dos ares. A gente milita primeiramente contra a nossa carne. A bruxaria dentro da igreja está aqui. Está em nós. Daí a gente vai lá para Tiago 1,14. Tiago 1,14, grifem Tiago 1,14. Guardem, decorem Tiago 1,14. Todo mundo achou, amém? Amém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Qual que é o nosso principal inimigo? Nós mesmos. Nosso desejo faz com que a gente seja iludido e arrastado. A gente começa a achar o quê? Respostas e desculpas para o nosso mau comportamento, para a nossa falta de santificação. A gente tem justificação para tudo, porque o nosso mau desejo, aquilo que a gente mais quer dentro do nosso íntimo, na inclinação da carne, é o que faz a gente tropeçar. Amém? Amém. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre Balaão, que tem o poder espiritual. A bruxaria tem 3 tipos de produto, que eu falei. Poder, conhecimento e controle. Vamos falar sobre poder. Bruxaria em si, porque são 3 coisas, né? Bruxaria, adivinhação e encantamento. Pode anotar aí, Caio. Bruxaria. 3 poderes? 3 tipos de bruxaria. Quando a gente fala bruxaria, witchcraft, são 3 coisas. Bruxaria mesmo, que eu não sei como traduzir, eu acho que é bruxaria. Encantamento, que é sorcery. E adivinhação, divination. O poder... São 3 coisas diferentes, que quando você vai ler a Bíblia, ele fala sobre bruxaria, ele fala sobre feitiçaria e fala sobre encantamento. Então vamos lá. Poder espiritual, bruxaria. O produto da bruxaria é poder. Quando alguém lança bruxaria sobre alguém, é para ter poder sobre aquela pessoa ou sobre aquela coisa. Vamos lá para Números 22:10.
Então a gente vai ver aqui qual que é a principal arma dessa bruxaria. Números 22, 10. O que está acontecendo aqui? Alguém lembra disso? Balaque pede para Balaão para ir lá amaldiçoar o povo de Israel. E daí quando ele vai tentar, Deus vem e fala com Balaão e fala que está proibido. O que está acontecendo aqui, gente? Eu quero que vocês aprendam, vejam uma coisa, tem um discernimento de um espírito. Balaão tem um ouvido para os dois lados. Esse é um dos piores tipos de caso para lidar-se dentro da igreja. Eu tenho dó de pastores quando encontram esse tipo de pessoas. Por quê? E há muitas, gente, há muitas, que tem um ouvido tanto para o segundo céu quanto para o terceiro céu, e ele consegue navegar entre os dois assim tranquilamente. Balaão fez isso e fazia isso. Por que é tão difícil? Porque às vezes a pessoa está certa quando ela escuta Deus, e às vezes a pessoa está errada quando ela escuta o diabo, e você muitas vezes não consegue ter discernimento para saber quem é que ela escutou. Nem ela mesma. Nem ela mesma. É um tipo de muito difícil. E olha só o que eu falo sobre isso, né? Derek Prince, ele conta um testemunho que ele, na teologia dele, acreditava que a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não pode ter demônios e não pode ter um outro espírito falando na orelha dele. Então ele conheceu um cara e esse cara veio e falou assim: Derek, eu tô com um demônio, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude, tal. Ele falou assim: mas eu escutei você orando em línguas. Você não tá com demônio, você tá com imaginação. Vai pro teu caminho. Acontece o que aconteceu, não vou entrar em detalhes. Essa pessoa veio a falecer. Acabou morrendo. Eu acho que ela se matou, se não me engano. Nossa. Derek Prince, a vida dele inteira, ele se lamentou, que ele falou assim: a minha teologia me impediu de salvar aquela pessoa. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado para aquilo que Deus manda você fazer e aquilo que você acredita, porque crenças erradas geram comportamentos errados e faz com que a gente não faça aquilo que Deus mandou a gente fazer. E olha aqui o que acontece. E a palavra diz claramente que Balaão escutava Deus e amaldiçoava. Qual que é o produto da bruxaria? Amaldiçoar, maldições. A bruxaria normalmente ela usa maldições contra as pessoas. Então o que Balaão tinha que fazer? Olha lá, no 10. E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Normalmente o produto de bruxaria é poder. O que ele faz? Ele amaldiçoa a pessoa para que a pessoa se enfraqueça de uma tal maneira que ele possa destruí-lo. Entendeu? E daí o que aconteceu? Deus falou: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. E olha só o que aconteceu. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe deram a notícia: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importante do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim falou Balaque, filho de Zippor, eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias e tudo o que me disseres eu farei, portanto vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Mas Balaão disse: ainda que Balaque me desse seu próprio palácio, repleto de prata e de ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Amém? Amém. Outra coisa, por que era tão importante a maldição? Justamente para você conquistar. Davi e Golias. Se vocês forem lá ler, você vai ver que Golias, ele amaldiçoa Davi quando Davi estava vindo. Aquilo ele não estava só falando, não era só um palavreado aberto lá, uma discussão. Não, ele estava realmente amaldiçoando para quê? Para que o Deus dele fosse e tentasse destruir Davi. Para que Davi enfraquecesse e ele matasse Davi. Diz. Quando lá em Gênesis,
e o Senhor amaldiçoa, né? Que ela está clamando. Ou seja, quando, eu acho que isso é algo que o ser humano provocou e que Deus deu um decreto. Ele que amaldiçoou. Tem alguns outros momentos da Bíblia que Deus amaldiçoa também. Quando Deus amaldiçoa, eu não sei se é isso que eu estou entendendo. Nós não podemos fazer isso. O único que tem a autoridade para amaldiçoar, se nós, vamos dizer, se a gente transgredir alguma coisa, é que Deus dá esse decreto. Nós não podemos fazer amaldiçoar. É isso que é errado. Vamos ver se eu entendi essa pergunta. Ó. Vamos quebrar em partes. A maldição, o que é? É eu decretar algo contra alguém. Só que essa maldição, ela só vai ter poder sobre aquela pessoa se ela for uma consequência de uma ação. A palavra fala que o Senhor, não é Deus, é o Senhor. O que é o Senhor? Yahvé. Que ele está o quê? No governo dele. Quando ele está amaldiçoando, o que ele está fazendo? Ele está dando um decreto, uma sentença, ou seja, a colheita por aquilo que foi semeado. Isso ele faz na corte. Amém? Amém. Era isso que você perguntou? Tá bom. Então é ele que teoricamente, é ele que é justo para dar. Todas as nossas, eu vou terminar com isso, eu vou terminar lá em Jeremias, você vai amarrar lá. Todas as maldições feitas, todas as maldições que são feitas pelos bruxos, etc., por Satanás, lembra-se que Satanás, ele é legalista. Ele conhece muito bem a lei. Ele faz dentro da lei. Então, ele conhece aquilo que te traz bênção e aquilo que te traz maldição. Ele conhece Deuteronômio 28 perfeitamente. Então, ele sabe como fazer com que você se desvie para que você caia dentro daquela sentença. Respondi? Amém. Se a gente vê uma pessoa falar errado, vamos numa igreja, e uma pessoa fazer coisa errada, o pastor falar alguma coisa errada, você está jogando maldição contra aquela pessoa, isso quer dizer, uma pessoa fazer alguma coisa errada, você vai lá e falar uma coisa para o pastor, isso quer dizer que é uma tipo de uma maldição, uma bruxaria no mundo espiritual ou não? Você está dentro da igreja, daí você vê um irmão seu fazendo uma besteira. Tipo adulterando. Daí você vai lá pro teu pastor e fala: pastor, eu vi esse cara te adulterando. É isso. Adulterando a esposa. Isso tá? Então, olha só, a palavra ela é bem clara sobre a intenção do coração, né? E qual que é a consequência que isso tem? Eu vou te falar que eu consigo saber o fruto, a árvore eu consigo saber pelo fruto. Se você falou pra ele e aquilo gerou alguma coisa boa, vou falar que realmente você estava com uma intenção boa e gerou alguma coisa. Agora, se gerar alguma coisa ruim, gerar fofoca, a expulsão dele, cara. Por isso que a gente precisa, antes de falar qualquer coisa de outra pessoa, a palavra é muito bem clara, que em Timóteo está falando que a palavra ela é boa para exortar, para ensinar, para ensinar, para absolutamente tudo. No meu caso, eu iria falar com aquela pessoa. Por exemplo, na conferência, foi bem categórico essa palavra, bem transparente, principalmente para diretoria, se houver alguma coisa para falar. Você não sabe qual é a intenção do pastor, por exemplo, ele só vê a parte boa, de repente ele vai e nomeia aquele pastor para apontou alguma coisa. Daí tem outra coisa, isso lá também fala, né, que você tem que ser com boa fama pros de fora, né, para você pegar alguma posição dentro da igreja. Aquele fala que dos lados lá é da diretoria, eles estão falando assim. Olha só, se você vai fazer alguma situação dessa ou para qualquer um, a primeira coisa que a gente precisa fazer é orar ao Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. Pede direção para ele e ele vai dar para você. Ele vai falar, é para você falar, ou é para você ir lá e falar com aquela pessoa, ou aquela pessoa está passando por alguma coisa, ajude ela. O Espírito Santo vai te direcionar isso. Não existe uma regra que, aliás, regras é o que menos funciona, né? Mas assim, no meu caso, eu oraria para o Senhor e eu com certeza iria chamar a pessoa para conversar. A gente sabe que assim, ou dentro de uma empresa, sim, sempre tem. Sempre tem. Por isso que a gente precisa muito do discernimento do Espírito Santo, para saber a situação, aquilo que é
Peça sempre para Ele. Sempre, sempre, sempre. E se não vier nada, e se você não tiver uma direção clara, fica na tua. Até você ter uma direção clara. Não faça nada que o Espírito Santo não te mandou fazer. Não faça. Porque daí você pode ser pedra de tropeço para a vida de uma outra pessoa. Daí é um problema. Mas se Deus mandou você fazer, faça. Não seja desobediente e rebelde. Bom, amém? Amém. Vamos lá para agora adivinhação. Produto de adivinhação é o quê? Conhecimento. As pessoas que vão para uma vidente, para... Como é que chama aquelas moças de tarô? Tarologia? Cartomante. O que elas querem? Conhecimento. Elas querem saber ou porque perdeu alguém, quer saber como daquela pessoa, ou a mulher está apaixonada pelo homem, quer ir lá tentar ver se o marido não vem para ela. Então, é sempre conhecimento, né? Sabe, quer tentar falar com um ente querido que se foi. Então, adivinhação é conhecimento. Pessoal, vocês estão entendendo? Estão ficando com sono, tá? Ok? Quer levantar, fazer assim, ó, um pouquinho para acordar? Então, vamos lá, ó. Encantamento. Conhecimento é adivinhação. É Atos 16, 17. Adivinhação. Lá em Atos. Atos 16. Eu vou dar agora esses exemplos rapidinhos pra gente acabar. Não sei nem que horas são. Mas já, que isso. Acordaram, Daqui a né? pouco acabou 8 horas a aula, pelo amor de Deus. 16, 17. Seguindo a Paulo e a nós, vinha esta moça gritando diante de nós: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ela, naquele mesmo instante, saiu. O que está acontecendo aqui? Essa mulher, ela andava pelo espírito de Piton. Se vocês forem ler aí, vocês vão saber. Piton. Normalmente, é Piton em inglês, né? Em português, né? Não. Normalmente, cobras na Bíblia está relacionado sobre conhecimento. Adão, o primeiro pecado no mundo. Qual que foi a força motivadora? Na caixa. Olha, serpente. Mas qual que foi a força motivadora de Adão? O conhecimento. Conhecimento. Então, o conhecimento pelas vias ilegais é bruxaria. Algum livro, alguma literatura para saber sobre isso? Sobre o quê? Sobre os espíritos, né? Dominadores. Sem. Peraí, eu não Se entendi. você tem algum livro para indicar a respeito desse assunto. Sobre os espíritos dominadores, principados. Derek Prince. Tem que ver o que tem em português, né? Eu vou tirar umas fotos lá, daí vocês procuram. Ela é chique, ela só sabe em inglês. Vamos lá, tem Derek Prince, de Chuck Missler, que fala bastante sobre isso, mas Derek Prince é o perfeito. Derek Prince deve ter em português dele. Ele é um dos mestres nessa área aí. Ele é um indiano que... Vocês nunca ouviram falar de Derek Prince? Gente, ele é uma sumidade em bruxaria, assim. Ele foi indiano, fala grego, falava... Ele ia para a África, ele expulsou milhões e milhões de demônios por vários lugares. Ele tem assim um histórico maravilhoso. Procurem depois na internet, no YouTube, ministrações dele. É sensacional. Vai conhecer a vida dele. É um testemunho vivo. Derek Prince. Ele trouxe vários. Eu trouxe vários, né? Mas ele é muito bom nisso. Olha lá, bom, então a gente viu agora conhecimento. Então a busca pelo conhecimento ilegal é encantamento e logo nos traz adivinhação. Isso. Adivinhação, desculpa. Adivinhação, conhecimento, Atos 16, 17. Ponto final. Vamos para a próxima linha. Encantamento. Encantamento é controle. Agora a gente vai lá para Gálatas. Gálatas 3.
Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Esse foi o motivo pelo qual comecei hoje pela lei. Encantamento. Feitiços. O que é feitiço? Normalmente eles usam as berloques, usa aqueles olhos e usa as coisas ali para fazer, sei lá, mas o que usa para fazer pedras, corte de sangue. Tudo isso é feitiço. No caso de Satanás, o que ele quer? Ele quer controle. Como? Teoria da conspiração. Tirando a cruz do foco. Encantamento é uma das maiores armas de bruxaria que estão dentro da igreja, porque tira a cruz do foco. Quando a gente não tem os focos na cruz, Satanás quer... Por que ele quer obscurecer a cruz? Primeiro, porque a cruz é a provisão da nossa redenção. Lá em Hebreus, pode abrir lá para Hebreus 10, 14. Vocês vão ficar mestre em ficar folheando a Bíblia, né? Hebreus 10. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Ele disse igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ser declarada, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Concluiu. Dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Aleluia. Aleluia. Primeira coisa, porque a provisão da redenção está na cruz. Todos os nossos pecados foram pagos lá. Nós temos acesso ao Pai por causa da cruz. Quando ele começa a obscurecer isso, a gente não consegue o quê? Fazer aquela apropriação progressiva pelo qual estamos falando. O trabalho na cruz foi perfeito, concluído e não mais necessita ser feito. Amém? Porém, a nossa... Insuficiente, obrigada. Porém, a nossa santificação, ela é progressiva. A apropriação para aquilo que a cruz nos deu, ela é progressiva. Amém? Amém? Amém. Segundo, obscurecer a cruz traz a igreja na mão de Satanás. Como? A cruz é a total derrota de Satanás. Se não entendemos isso, nunca viveremos na vitória que Deus deu para nós. A total derrota de Satanás é a cruz. Se a gente não enxerga a cruz, ele consegue nos atingir de todos os lados. Se a gente não entende que o sacrifício do Senhor foi suficiente e perfeito, que nós não precisamos seguir nenhum de 10 passos, não tem regras, não tem absolutamente nada que eu possa fazer para alcançar a salvação, se eu não entendo isso, eu vou viver para sempre como um mendigo pedinte misericórdia dos outros. Porque a palavra fala que eu nunca vi um justo mendigar. Aqueles que estão mendigando é porque eles não entenderam o que foi feito na cruz. Em vez de vivermos como filhos do rei, vivemos pobres, mendigos, porque nós não nos apropriamos, não vemos a cruz. E a terceira coisa, a cruz é a fonte de poder da igreja. Todo o poder da igreja está na cruz. Todo o poder da igreja está na cruz. Por quê? Glória a Deus, graças a Deus tem alguém aqui que está me escutando. Por quê? Hierarquia. Na cruz, nós ficamos perto de Deus. A palavra fala o quê? Lá em Efésios, que a gente leu hoje, que foi sujeito aos pés todo o principado, toda a potestade, todos os príncipes dos ares, todos os anjos estão sujeitos a Cristo Jesus. Somos o corpo de Cristo? Sim. Cristo está acima dos anjos? Sim. Estamos acima dos anjos?
Sim. Somos o corpo de Cristo? Sim. Cristo é a nossa cabeça. Lá a palavra lá em Gênesis, o que está dizendo? Qual que é a profecia que Deus falou? Que a semente da serpente iria pegar o calcanhar da semente da mulher. E a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. De quem que ele estava falando? De Cristo. De Jesus. Jesus é o cabeça? Nós somos o corpo? Quem que pisa na serpente? Amém? Amém. Amém. Vamos lá para Jeremias 17:5 e vamos finalizar. Vamos fechar com que a Jeremias 17:5. Fechar com que a Fer perguntou. 17:5. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e a motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. O diabo conhece muito bem essa palavra. O que ele vai fazer? Com que vocês confiem no braço, na força da sua mão, na força da sua mente e da sua vontade. Não caiam nessa. Nós precisamos de Jesus Cristo o tempo inteiro. Precisamos da revelação do Espírito Santo o tempo inteiro. Amém. Precisamos nos voltar para Deus e entender aquilo que Ele tem para a nossa vida. Verdade. Se eu vou virar para a direita, se eu vou virar para a esquerda, quem sabe é Deus. Você tem alguma decisão para você tomar, quem sabe é Deus. Voltem para o Espírito Santo. Peçam para Ele discernimento todos os tempos. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Ele é a nossa cabeça. Significa que é a cabeça que toma a decisão. Amém? Amém. Com isso a gente derrota absolutamente tudo que tem na nossa vida. Não tem absolutamente nada que não foi conquistado na cruz. Jesus Cristo é o todo suficiente. Ninguém aqui poderia estar passando fome, poderia estar precisando de dinheiro, poderia estar com enfermidades, poderia estar com depressão ou com qualquer outro problema, porque Cristo é todo poderoso e suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É esse o Senhor que a gente serve. Amém. Vamos Glória se a Deus por levantar? isso.